Graça e paz. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus lhe abençoe. Que você possa viver no caminho de Deus, desfrutando do cuidado e da providência de Deus. Providência de Deus é algo maravilhoso. Sabemos que o Senhor providenciou todas as coisas para nós. Isso traz paz ao coração e nos dá a certeza do cuidado e da paternidade de Deus. Esses dias, para quem tem filho pequeno, tem sido um grande desafio. Um desafio porque o pai, a mãe, tem que ter um tempo para sentar com o seu filho, estudar com ele, ver os vídeos que a escola manda, as aulas online. Isso tem sido um grande desafio. Esta semana, em desses momentos, eu estava estudando matemática com meu filho de 7 anos. E ensinando ele, me lembrando do que eu aprendi no passado. Das aulas que eu tive de matemática e agora reproduzindo, passando para ele aquele conhecimento que eu obtive no passado. A palavra de Deus, ela é assim. Nós temos que passar para as próximas gerações as instruções do Senhor. O Salmo de número 78 é um salmo de Asaf, onde Asaf fala da providência divina na história do seu povo. Esse salmo tem muitas lições para nós e eu quero destacar algumas delas. A primeira é exatamente do exemplo que eu dei, que nós precisamos instruir os nossos filhos, precisamos instruir a nova geração a respeito da palavra de Deus. Asaf diz assim, no verso de número 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Transmitir a nossa fé, passar para a próxima geração aquilo que aprendemos a respeito do Senhor, aquilo que experimentamos a respeito do Senhor é algo extremamente necessário. É falarmos para essa próxima geração do caráter de Deus. Essas instruções revelam um Deus maravilhoso, o Deus da providência, o Deus que cuidou. Asaf está dizendo que eles deveriam passar para as próximas gerações os feitos do Senhor, a grandeza do Senhor, a providência do Senhor. Assim devemos ser nós. A segunda lição para nós está no verso de número 10. Quando Asaf alerta o povo a respeito de aprender com os erros do passado. Nós devemos e precisamos aprender com os erros lá de trás. Os erros que outrora foram cometidos. Asaf está dizendo, nação de Israel, olhe para trás, veja onde vocês erraram. E não erre novamente. A nação de Israel várias vezes abandonou o Senhor e foi para o caminho da idolatria. Agora não pode mais errar. Então nós temos que consertar a nossa vida, olharmos para os erros do passado e não cairmos mais nesses mesmos erros. Terceira lição para nós está no verso de número 20, quando o salmista diz assim, com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também, ou fornecer carne para o seu povo? A terceira lição é que o salmista fala da providência divina. Ele ensina a respeito da providência do Senhor. É o Deus que deu água para eles no meio do deserto. É o Deus que enviou os codornizes. É o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que fez milagres. É o Deus da providência. E esse Deus que nós devemos ensinar os nossos filhos. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver tanta manifestação nas nossas vidas do Deus da providência. Quarta lição, verso de número 32, o salmista diz, sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Aqui o salmista destaca a disciplina do Senhor. Aqui o salmista, ele nos leva a entender que quando Deus disciplina o seu povo, quando Deus nos disciplina, ele faz isso com amor. A nação de Israel pecou contra o Senhor. Eles foram hipócritas muitas vezes, se esqueceram de Deus, abandonaram o Senhor.
Então nós temos que aprender com a disciplina de Deus. Quando Deus nos disciplina, é por amor, é para nos corrigir, para voltarmos para o caminho da graça. A quinta lição desse salmo está no verso de número 54, quando ele diz assim: levou até a sua terra santa, até o monte que a sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Que o salmista fala da soberania de Deus. O Deus soberano havia prometido e o Deus soberano cumpre o que prometeu. Deus deu àquela nação a terra prometida. As outras nações que estavam ali naquela faixa de terra, Deus as expulsou e deu ao seu povo, porque Deus conduz a história. Quem conduz a história da sua vida não é essa pandemia, não são os políticos, é o Deus soberano. O salmista, no último verso, traz a última lição para nós. Ele diz assim: e ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Quem os apacentou? O Deus Todo-Poderoso. O Deus que decreta todas as coisas. Aquele que nos elegeu na eternidade, que nos chamou com o seu chamado eficaz, com a sua graça irresistível, nos trouxe vida quando estávamos mortos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Possamos aprender estas lições com o Salmo de Asaf, com esse salmista, e aplicar nas nossas vidas. Possamos crer naquele que providenciou todas as coisas, inclusive a nossa salvação. Que Deus te abençoe e que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Lord Almighty.